Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Prosperando, uma sequência de lives para transformar a prosperidade na sua vida de um momento definitivo, de uma forma extraordinária. E hoje o nosso tema é: torne seu cliente próspero e garanta o seu lucro. E você que está chegando aqui, já faz um convite, já convida aí um monte de pessoas para estar conosco. Chama aqui para nossa live, porque hoje a live vai ser sensacional. Seja bem-vindo, Ale, meu querido, Silvio Xavier. Silvio, você que tem muitos clientes, torne o seu cliente próspero e garanta o seu lucro. Aproveita e convida todos eles, porque você levando a prosperidade para os seus clientes, eles vão te agradecer muito e vão ficar cada vez mais próximos de você. Olha só, sejam todos bem-vindos, Bernardo. Eu vou também aqui fazer... Olha só quem está aqui, Luciana, minha querida, tudo bom? Que honra receber você aqui comigo. Que coisa maravilhosa. Olha que linda. Muito bom, Luciana, Bernardo, Aguinaldo. Isso aí, né, Silvio? Muito bom. Já aproveita então, já convida uns 10 clientes. E você, Lu, também aproveita, convida uns 10 clientes, porque se você tornar o seu cliente próspero, ele vai ser eternamente grato a você e vai poder ter condições até de levar a prosperidade de volta para você, comprando novas coisas, consumindo novas coisas, ajudando você. Então, é sobre essa rede de prosperidade que vamos falar aqui hoje. O meu amigo Alê vai trazer informações fantásticas para todos vocês. Então, eu quero ver isso aí. Eu quero ver todo mundo chamando um monte de pessoas, convidando muitas pessoas para estarem conosco aqui nessa noite, porque essa live vai ser sensacional. Uma sequência maravilhosa de lives que estamos fazendo. E quem aqui meditou comigo hoje pela manhã? Quem meditou comigo hoje pela manhã sabe que nós tratamos exatamente desse tema, usando uma frase do grande Henry Ford. Eu vou até repetir para vocês aqui a frase. Madalena, seja bem-vinda. Puxa, deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Era aí que eu esqueci. Fixar aqui. Isso mesmo, torne seu cliente próspero e garanta seu lucro. Muito bom, pessoal. Então vamos chegando aí, quero ver todo mundo dentro da live. Então você que está aqui, convida 5, 10 pessoas. Vamos fazer essa live bombar, domingo à noite, uma hora maravilhosa para ampliarmos nosso conhecimento sobre a prosperidade que envolve tudo o que está à sua volta. Então vamos lá, você que já convidou, dá bastante coração para que as pessoas possam receber essa informação e estar conosco aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Dá bastante coração. Depois que você convidou um monte de pessoas, você dá bastante coração para poder trazer mais gente para cá, para compartilhar a sua prosperidade com todas essas pessoas que estão aqui à nossa volta. Muito bem. Então vamos lá, sempre espera um minutinho, vou chamar meu grande amigo Ale para a gente já começar. Opa, muito bom, Silvio, excelente, maravilhoso. Paulinha, minha querida, tudo bom? Paulinha vai estar aqui conosco, Gabi, Dani Soa Físio. Dani, seja bem-vinda, Dani, mas como é que é o seu nome? Daniela Soares, será que é isso? Será que eu acertei? Tamires, seja bem-vinda, Tamires. Muito bem. Então vamos chamar aqui, meu amigo. Tudo jóia aqui. Ale Garcia está aqui conosco. Excelente. Grande Ale, tudo bem? E aí, Stanley, meu amigo, querido, Grande. como é que você Muito bem. está? Poxa, eu estou ótimo aqui. Acabamos uma aula da mentoria e já na sequência emendando a live aqui, domingo é sempre agitado. Eu costumo dizer que Legal. domingo é o primeiro dia da semana, então é dia de trabalhar. Depois das 6 horas da tarde já começou a segunda-feira. É isso aí. Muito Não bom. podemos parar, né, Stanley? Não, o tempo todo aqui. Esse domingo é o dia de planejar a semana
E se você investir uma hora e meia do seu tempo no domingo, para você planejar a sua semana, e tiver no Prosperidade hoje ainda, que a gente tem todo domingo um encontro sensacional, tenho certeza que a prosperidade vai invadir a sua vida. Bom, mas deixa eu falar aqui sobre o meu amigo Alê, que está comigo. Eu vou fazer uma breve apresentação, mas eu vou querer ouvir do Alê aquela história secreta que ele nunca me contou, da trajetória dele. Bom, o Alê, ele fez UP comigo, era da minha turma do UP, tivemos lá períodos maravilhosos, nos divertimos muito, aprendemos bastante e transformamos nossas vidas de maneira extraordinária. E o Ale, ele tem uma empresa de pesquisa, ele trabalha muito com essa questão de poder identificar e perceber como está indo o perfil do cliente, como está indo a percepção do cliente. O negócio dele é esse. Então, é o cara que mais entende disso no Brasil, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Olha, ele é modesto, gente, ele é modesto. Ale, conta para você é matemático também? Você é matemático, né? Não, né? Não. Eu sou estatístico. Estatístico, exatamente. Então conta para a gente um pouquinho dessa sua trajetória que trouxe você até aqui esse momento. Conta para a gente. Então, Stanley, na verdade, eu fui estatístico um dia. Hoje eu sou empresário e me preparando aí para tornar um palestrante também, depois de passar pelo Master Speakers. Sim. Mas eu construí minha trajetória sempre empreendendo e há 23 anos eu fundei uma empresa de pesquisa aqui em Brasília, com alguns sócios, um professor da UNB e outros sócios que acabaram passando pela empresa, até chegar na formatação final, que sou eu e o Carlos André, meu sócio, e também o professor Davi, da UNB, está sempre conosco. E a nossa proposta, quando nós abrimos a empresa, era ser uma empresa de pesquisas de mercado, pesquisa de opinião diferenciada, né? Que pudesse entregar algo que fosse além dos números, que trouxesse uma visão mais estratégica, uma visão mais com recomendações para apoiar realmente os nossos clientes em suas decisões. E assim nós fomos prosperando dentro do nosso mercado até chegar aí, a partir do dia 11 de maio, completamos 23 anos de trajetória. Olha, que lindo, então, hein? assim, foi uma trajetória suada, de muita dedicação, muito esforço, mas também de muito reconhecimento, porque a gente conseguiu construir essa relação com os nossos clientes, uma relação próxima. Há alguns anos nós fizemos uma pesquisa interessante com os nossos clientes para entender como eles nos percebiam. E uma palavra marcou muito a relação dos nossos clientes conosco, que foi uma empresa de confiança. Legal. E uma empresa que entrega um trabalho relevante. Então, a nossa proposta, o nosso posicionamento lá no início, quando a gente pensou em empreender, era de ser uma empresa relevante para apoiar as decisões dos nossos clientes. E assim nós construímos a nossa trajetória. Que nessa primeira fase, o nosso posicionamento era como uma empresa de pesquisa. Mas, na verdade, a nossa expertise é em ouvir as pessoas, é em entender o comportamento das pessoas, como as pessoas reagem, especialmente nas relações comerciais, clientes e fornecedores, clientes e marcas, clientes e negócios. Então, a nossa expertise é justamente em compreender o comportamento do consumidor nas relações comerciais. E olha que coisa bacana, né? Então, o Ale tem duas pontas interessantes. Ele ajuda os clientes dele a conhecer melhor os clientes dos clientes e, ao mesmo tempo, ele fica constantemente buscando saber dos clientes dele como é que está sendo o trabalho dele. Quer dizer, perceba que a alma do negócio aqui é o cliente. Hoje pela manhã na meditação eu usei uma frase do Henry Ford que ele diz assim, tenha sempre em mente que quem paga o seu salário, quem paga a sua remuneração é o cliente,
não é seu empregador, porque quem paga é o cliente, não é o seu empregador que paga a tua remuneração. E muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? As pessoas esquecem de como é fundamental cuidar do cliente. Você sabe que eu estava lembrando, eu assisti há muitos anos, hoje, na hora da meditação, que eu lembrei, você é tão maluco, né? De manhã, logo 7 horas da manhã, estava meditando, eu tinha esquecido disso, lembrei de uma frase do professor Marins, que ele assim, foi uma das primeiras palestras que eu vi do Marins, ele conta uma história que ele foi visitar uma empresa e ofereceu um café para ele, né? Aí ele viu ali uma garrafa térmica, então ele foi se dirigindo assim para a garrafa térmica para tomar um café. Não, vamos tomar um café? Ele foi andando ali, tinha os copos, as xícaras, garrafa térmica. Aí o empresário falou assim: não, 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 esse aí é para cliente. Vamos tomar o bom que está lá em cima. Pô, mas como, né? Como, né? O bom tem que ser para o cliente, né? O cliente que tem que ser bem tratado. Então, eu me lembrei disso hoje de manhã, achei, falei, putz, o máximo essa, né? Você sabe, E, Stanley, você falou uma coisa interessante, né? A relação com clientes. É, a gente já fez, sei lá, mais de 850 projetos aí ao longo dessa trajetória. nossa, E para empresas de tudo que é porte, segmento, enfim, é uma carteira muito diversificada, mas sim, a relação é sempre de produtos com pessoas ou marcas com pessoas, e as pessoas são iguais em todos os lugares. Como diz o nosso mestre, o mar é salgado em todos os cantos. Então, eu percebo o seguinte: existe um estágio no amadurecimento das empresas, dos empreendedores com os seus clientes. O primeiro estágio é o da descoberta. Então, quando o cara abre a empresa, ele começa a empreender, ele começa a descobrir quais são os clientes que mais gostam do produto dele, aqueles que têm ressalvas, que existem clientes mais críticos. Então, ele começa a descobrir, porque geralmente, quando ele resolve empreender, é por oportunidade. Ele sim, tinha lá um conhecimento, uma habilidade, descobriu que aquilo poderia gerar dinheiro, então ele monta um negócio, ou por necessidade. Quer dizer, ele perdeu o emprego, precisou empreender, precisou buscar uma saída, e geralmente são essas duas possibilidades. Então, quando ele chega para empreender, ele não tem noção de como é que ele vai fazer essa gestão do cliente. Então, ele começa, é a fase que a gente chama da descoberta. Então, começa a entender como são os clientes. Com o passar do tempo, com o amadurecimento do negócio, vem a fase de negação. Ai, lá sim. vem aquele cliente chato. Ai, eu não aguento falar com aquele cliente. Ai, vai você que esse cliente não dá mais para eu conversar. Então, o cliente passa a ser uma pessoa que traz um peso negativo em alguns momentos. Por quê? É o que o Henry Ford disse. Na verdade, ele quis dizer que um único cliente é capaz de derrubar um negócio inteiro. Sim. Né? Ele é a razão da nossa existência. Então, as empresas passam por essa fase de negação. Eu me lembro, uma ocasião, eu estava apresentando um trabalho para um banco, para a diretoria de um banco, e um dos resultados, o cliente dizia que a mensagem do autoatendimento não era clara, que ele não estava entendendo. E um dos diretores da empresa, no meio da minha apresentação, falou: mas que cliente burro. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, o cliente que é burro. Então, assim, nessa fase de amadurecimento, a segunda fase seria a negação, né? A rejeição a clientes críticos, começar a ser seletivo e tal. A terceira fase, que aí já vem depois de anos de amadurecer essa questão, é quando o cara percebe que a razão dele existir é o cliente. E que se ele não fizer, não for relevante para os seus clientes, ele vai morrer. A empresa dele vai Sim. acabar. Então é a fase de aceitação. É a fase em que ele aceita as características do cliente e começa a colocar o cliente no centro das suas decisões. É aí que vem a verdadeira prosperidade. E essa prosperidade, eu acho que antes desse cenário das startups, que elas vêm com uma pegada diferente, que elas começam de Isso. trás para frente, elas começam primeiro olhando para o cliente, para depois desenvolver o business, mas antes disso, esse ciclo, essa curva de aprendizado, ela era longa. Ela era longa, até porque a gente não tinha tecnologia, quase não tinha acesso à informação, né?
Então, é uma curva longa. Então, o cara leva 5, 10 anos para entrar nessa fase de Sim, aceitação sim. e alcançar a prosperidade, né? O que hoje, com o universo das startups, a gente tem muito a aprender com esse ecossistema, porque os aprendizados das startups servem não apenas para as empresas de base tecnológica, mas para qualquer empresa. Então, é aí que está o segredo hoje da prosperidade. São esses conceitos, Sim. essas características que a gente tem que trazer para os nossos negócios, para que os nossos negócios sejam realmente prósperos Nossa. e consigam se posicionar aí em mercados cada vez mais competitivos, né? Não, e sensacional essa percepção da evolução da trajetória do cliente para o empresário, né? Ele descobre, ele nega, ele fala, putz, esse é o cara que realmente me interessa, né? Senão não tem negócio, né? Não tem E negócio. você colocou uma coisa super importante, que a startup hoje ela começa pelo fim, né? Ela começa exatamente buscando quais são as necessidades, como resolver, de uma maneira faz ali uma coisa meio mais ou menos, para que possa conseguir identificar o que o cliente deseja, para aí depois oferecer uma solução que esteja de acordo daquela necessidade. Então, para quem já tem, quem não tem um negócio e está buscando, essa é uma estratégia 100% vencedora para você conseguir concluir. Agora, pensando assim, naquele outro perfil do empresário, ou mesmo, eu gosto de dizer, né, o Geraldo Rufino diz né, que todos nós somos empreendedores. A única coisa é que nós, muitas vezes, empreendemos com o CNPJ de outra pessoa. Aí a gente é um CLT, a gente é um contratado. Né? Mas todos nós temos que ter a mente constante de empreender. Então, como é que a gente hoje, por exemplo, nós estamos lá empreendendo há 20, 30, 10, 5, 4 anos, como é que a gente consegue poder hoje, puxa, como é que eu vou então melhorar essa relação com o meu cliente, como é que eu vou atrair mais clientes a partir do dia de hoje? Eu já perdi tanto, já deu errado tanta coisa, e agora? O que, que eu faço? Como é que a gente faz, Ale, para poder Olha, construir? eu costumo dizer que, aliás, antes disso, a gente, na evolução aí do amadurecimento dos negócios, existe uma avaliação das fontes de domínio, de poder, das empresas que dominam os mercados, que começa lá na década de 60 do século passado, quando as empresas que detinham poder ou domínio da manufatura, como a própria Ford, é um case que você Sim, falou, sim. produção em escala, elas dominavam o mercado. Elas dominavam o mercado. Depois de 60 até a década de 90, a gente entra na era da distribuição. Porque quando veio a questão da globalização, as empresas que detinham o domínio da distribuição, elas conseguiram prosperar naquele momento. Então a gente tem vários casos de grandes empresas como o Walmart, por exemplo, que era um expert em logística, que prosperava naquele momento, né? Sim, A, sim. a própria Coca-Cola, que cresceu muito na década de 90. Então, por quê? Porque detinham o domínio da distribuição, especialmente fruto aí tirando proveito disso por conta da globalização. Depois de 90, com o desenvolvimento da tecnologia, as empresas que detinham a fonte, que dominavam a informação, eram as grandes referências. E aí vem Google, vem Amazon e tantas Intuit, Salesforce Intuito. e tantas outras que dominavam as fontes de informação. Elas eram as principais empresas naquele momento. A partir de 2010, as empresas que começaram a se posicionar eram aquelas que tinham como fonte de domínio o consumidor. Por quê? Porque elas perceberam que mais do que produtos ou serviços disponíveis no momento certo, no lugar certo, elas estavam em busca de experiências. E ainda estão, na verdade. Então, hoje, nós vivemos na era do consumidor. Quais são as empresas de maior destaque? Apple, Sim, Disney,
e tantas outras empresas, Netflix. Netflix. Por quê? Porque elas entenderam que o consumidor é que tem o domínio da situação. Elas são o que a gente chama de customer centrics. Então, quem entender que a gente vive a era do consumidor vai conseguir se destacar frente aos seus concorrentes. Então, se você está num cenário que você já veio numa sequência de acúmulos quantitativos financeiros, você veio crescendo, 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 de repente você bateu no teto, não cresce mais. Não consigo passar daqui, não consigo crescer, não consigo expandir, etc, etc. Para que você dê novos saltos quantitativos, você vai precisar fazer uma mudança qualitativa. Você vai precisar Perfeito. correr atrás de Sim. alguma mudança. E por onde você vai começar? Pelos gênios do marketing. Mais uma vez, citando aí Mas o é nosso mestre isso Robert mesmo. Chinachique. Quem são os gênios do marketing? O cliente. O cliente Sim, é quem detém a fonte de domínio do consumidor, é que vai se destacar. Então, o próximo passo para você entender qual é esse diferencial qualitativo que você precisa fazer no seu negócio é o seu cliente. Então, o primeiro passo é abraçar o seu cliente. É conhecer o seu cliente melhor do que ninguém. Saber o que ele gosta, o que ele não gosta, por que ele compra de você, por que ele compra do seu concorrente, como é que ele te enxerga, como é que ele enxerga o outro, quais são os produtos substitutos, quais são as formas que ele gostaria de receber o produto, a embalagem, enfim. É um conjunto de situações, mas que você precisa dominar totalmente. Porque se sim, você não conhece o seu cliente, o seu concorrente conhece. sim, E com aí certeza. ele vai te atropelar. Então, o primeiro passo a gente fala que é abrace o seu cliente. Conheça ele melhor do que ninguém. Isso é Perfeito. fundamental para você começar a dar esse salto qualitativo. Legal. O segundo passo é entender, aprofundar na dor do seu cliente. Quais são as dores que esse cliente enfrenta? É muito comum a gente ver empresas, primeiro, que não conhecem os seus clientes, e segundo, que quando chega alguma insatisfação, uma reclamação, algum cliente insatisfeito reclamando, eles pensam assim: não, isso aí o call center resolve. Deixa que o pessoal lá vai. Deixa que o pessoal lá resolve e tudo mais. Então, assim, trata um cliente insatisfeito como uma questão pontual, quando na verdade esse cara ele está te dando a chance de você dar uma virada no seu negócio, entender exatamente quais são as questões que geram insatisfação no seu cliente. Se você aprofundar nessas questões e ir lá na causa raiz delas, você vai estar resolvendo problemas que interferem diretamente na jornada do seu consumidor. Ou seja, você vai resolver um problema que afeta a vida de vários outros que não lhe deram a mesma chance ao fazer uma reclamação que esse sujeito deu. Então você não pode Sim. tratar um cliente insatisfeito como um caso pontual. Você tem que aprofundar nas causas desses clientes, entender as suas dores, as suas dificuldades, para realmente dar um salto, mais um salto, uma questão que vai impactar um salto qualitativo na sua empresa. O terceiro passo é envolver todas as áreas do negócio, inclusive a liderança. Cuidar do cliente é uma responsabilidade de todos na empresa. Stanley, Sim. se todos na empresa não tiverem essa visão, essa preocupação, o cara vai ser um burocrata. O cara vai, mesmo na era do conhecimento, na era da tecnologia, o cara vai ser um perfil bate-carimbo. Então, Sim. assim, todos têm que entender que a jornada do cliente com a empresa passa por todas as áreas. Passa pela área financeira, passa pela área jurídica, passa pela área de marketing, passa pela área estratégica, tática, operacional, passa por todas as áreas. Então, esse conceito de colocar o cliente no centro das decisões tem que ser estratégico, tem que ser um mindset corporativo. A empresa se preocupa com o cliente.
Ah, mas Perfeito. fulano não está fazendo o trabalho dele direito. Cara, o trabalho dele afeta diretamente a relação com o cliente. Então, se ele não Sim. entende que ele está ali, não é para fazer a função dele, é para atender o cliente da melhor forma possível, ele não serve para estar no seu negócio e nesse novo ambiente de mercado que a gente vive. E o quarto passo, e esses passos são passos que grandes empresas e referências no mundo adotam nos seus negócios. Sim. O quarto passo é fazer o básico de forma brilhante. As empresas, existem estudos que comprovam que a lealdade dos clientes não está em você ficar surpreendendo o cliente a todo custo, investindo em aqueles frufrus para deixar o cara encantado lá no final. Não. A lealdade está em você ser o melhor no básico, em entregar a experiência de consumo de forma sublime, em todas as suas etapas. Então, muitas vezes o cara começa pela ponta, quer resolver o problema de relacionamento com o cliente lá pela ponta, entregando um mimo, fazendo alguma coisa que vai gerar, sei lá, um agrado pontual. Bom, aquilo pode até impressionar, mas aquilo não traz retorno, não traz rentabilidade. Inclusive, esses mesmos estudos comprovam que o custo de se encantar um cliente não compensa o retorno em lealdade. Então, Sim. o quarto e último passo seria fazer o básico de forma brilhante. Se você conseguir desenvolver esse mindset dentro da sua empresa, eu tenho certeza que você vai elevar o seu negócio para um novo patamar. Sensacional. Abraçar o seu cliente, Gente, sentir a dor do seu cliente, envolver todas as áreas da empresa, inclusive as lideranças, porque se as lideranças não se envolvem, a questão não se torna estratégica, e se não é estratégica, não é prioridade. E, por fim, fazer o básico de forma brilhante. É aí que você vai conseguir se posicionar e fazer a diferença onde quer que você esteja. Sensacional. E você foi falando aqui, eu fui percebendo uma série de coisas que nós procuramos trazer dentro do conceito da prosperidade, que vão se adequar exatamente nessa perspectiva de como você vai fazer para encantar o seu cliente. Porque eu quero fazer um contraponto aqui, você citou todo esse panorama dentro da perspectiva de uma empresa, de um negócio. Uma das grandes áreas da prosperidade que eu trabalho é o que eu chamo de serviços e riqueza. Então, você presta um serviço, então se você está dentro de uma empresa que tem 10 mil funcionários e você tem uma função, você está levando o seu serviço dentro daquela organização, então você está prestando um serviço e aí você recebe a riqueza. Dentro da estrutura da tua vida, você precisa de serviços para viver, então você toma serviços e leva a riqueza para esses outros que estão lhe oferecendo serviço. E o que sobra aqui é a riqueza que você consegue acumular. Então, nessa perspectiva dessa prestação de serviço, né, eu estou aqui olhando, que eu até anotei para ter certeza que ia citar corretamente. Então, quando você abraça o teu cliente, então você às vezes está lá dentro de uma infraestrutura gigantesca, você não percebe esse teu contato com o teu cliente, mas é fundamental que você consiga perceber que se eventualmente o parafuso que você está apertando, se ele não estiver bem apertado, para o cliente daqui 6 meses vai representar um transtorno para ele, e é sobre isso que nós queremos fazer essa entrega, o básico, de forma extraordinária. É só apertar o parafuso, isso é uma coisa básica que você está fazendo. Né? Então, e aí você fala desse abraçar o cliente, que na prosperidade que a gente faz muito uma conexão com os relacionamentos, que é a maneira como você se relaciona. Então eu costumo dizer que sempre é serviço, mesmo que eu estou vendendo esta caneta, esse copo, sempre tem um serviço, sempre tem uma experiência, sempre tem um atendimento, e tudo isso envolve de uma maneira bastante extraordinária. Eu queria agora tentar fazer com você um contraponto, trazendo isso para as nossas vidas. Quer dizer, quando nós prestamos esse serviço, nós estamos levando a nossa prosperidade para a nossa empresa e, por conseguinte, para o nosso cliente. E quando eu estou comprando, a mesma coisa, né? Agora,
como é que a gente faz esse nosso trato dentro da nossa vida pessoal, dentro do nosso dia a dia? Como é que nós vamos levar isso para frente, para mais? Faz esse paralelo aqui para a gente, Ale. Oi, Stanley. Quando eu trago o contexto da empresa, eu só estou trazendo o contexto de uma pessoa jurídica. Mas se eu trocar a pessoa jurídica pela pessoa física, vale tudo do mesmo jeito, Do cara. mesmo Porque jeito. quantas vezes eu não escuto as pessoas falando de uma relação comercial, uma relação de negócios e citar o casamento? Olha, é como o seu casamento. Se você não cuidar do seu cônjuge, você vai ter problemas. Se você não entendeu, não escutá-lo, não ouvir os problemas dele, não se posicionar, você vai ser um egoísta, você vai viver um casamento de um indivíduo só. Então, assim, basta você pegar tudo que eu falei, tirar o PJ e colocar o PF. Tudo Perfeito. continua valendo da mesma forma. Por quê? Exatamente. Porque não importa o que você vende, não importa o produto ou serviço que você presta. A relação é entre pessoas. A relação depende de confiança. E a confiança, ela é gerada entre pessoas. O produto pode até ser confiável, mas para você comprar aquele produto, você precisa confiar em quem está te vendendo. Então, absolutamente tudo o que eu falo, tudo o que eu defendo, pode ser Sim, transposto para o contexto do relacionamento interpessoal. perfeito. Não só conjugal, mas de amizades e também dentro das relações de trabalho. Dentro das relações de trabalho. Porque se todos não estiverem focados em atender os seus clientes da melhor forma possível, é como um time de futebol com um jogador a menos. É como um time de futebol, como qualquer situação que depende do conjunto para acontecer. Então, Sim. se uma peça está faltando, com certeza isso vai te trazer problemas, vai te trazer dificuldades nas suas relações e, consequentemente, naquilo que você oferece para os outros, seja um produto ou serviço, ou seja um relacionamento. Então, acho que tudo que a gente falou pode ser transposto aí para o universo das relações interpessoais. Não, perfeito. E olha que coisa bacana. Você que está aqui, que está curtindo, ó, já, o pessoal já começou a dar coração. Quero convidar você a encontrar alguém aí de cabeça que você fala assim, puxa, essas 3 pessoas, essas 4 pessoas vão curtir muito. Vai ser muito importante para elas ouvirem isso que o Ale está falando aqui para nós, essa conversa que nós estamos tendo. Então, convido você a convidar algumas pessoas a estarem conosco aqui, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e você pode também dar um coraçãozinho aqui, para que nós possamos também mostrar para as outras pessoas que o que está acontecendo aqui é muito importante. E eu vou pegar aqui, eu estava voltando aqui, e eu quero fazer um outro paralelo importante aqui entre o PJ e o PF, entre a pessoa jurídica e a pessoa física, que ela diz que a Marivan colocou fez uma colocação aqui mais para trás, também para trás, ela fala assim, o que o mercado que está precisando, então, quando a gente olha o que o mercado está precisando, e aí a gente pode pensar lá na startup que faz o caminho de trás para frente, pensando no mercado, mas a gente pode pensar também nas relações, em tentar olhar o que o mercado está precisando, o que o mercado deseja, para que nós possamos atender de forma sempre muito, muito atenta, muito próxima. Né? Então, eu acho que essa atenção de você, quando você fala assim, né, abraça, vê a dor, envolve todo mundo e faça o básico de maneira fundamental, você tem que fazer isso tudo na perspectiva do que aquele teu interlocutor, o teu cliente, tá precisando. Porque também se você não estiver fazendo isso tudo, mas não é, né? Então você perde isso, né? Então, como é que a gente faz para manter essa perspectiva, esse foco? Como é que a gente consegue estar sabendo, por mais que a gente faça isso tudo, como é que a gente consegue estar
validando se nós estamos indo para a direção certa, se nós estamos indo para o caminho certo? Então, você tem que. Eu acho que o primeiro estágio é você começar a plantar sementes que desenvolvam esse mindset de foco no cliente. Então, a gente costuma sugerir algumas estratégias informais e até que geralmente não geram custo, mas que começam a criar essa situação. Como, por exemplo, se você estiver numa reunião de negócios, pergunte às pessoas o que fariam de diferente se naquele momento uma celebridade de grande referência entrasse na sala para conversar, contratar, comprar, enfim. O que eles fariam de diferente? E aí as pessoas começam a falar, tipo, poxa, eu trataria ele como uma celebridade, né? Serviria um café diferente, etc, etc. Então, assim, será que a gente não precisa ter esse mesmo mindset com qualquer cliente que entra dentro do nosso negócio? Será que a gente não precisa estar atento a esses detalhes para que o cara realmente se sinta especial na relação conosco? Então, esse é Sim, um exercício legal que eu gosto de, de, legal. de colocar para as pessoas. E outro que eu acho muito bacana, até a Amazon faz isso, e eu sei que outras empresas também fazem. Toda reunião dentro da empresa tem uma cadeira vazia lá com Isso. uma plaquinha escrito cliente nela. E ao final de cada reunião, as pessoas olham para aquela cadeira e falam: e aí, cliente? O que a gente decidiu aqui hoje vai melhorar a sua relação com a gente? Você vai se sentir mais prestigiado? Você acha que sua experiência de consumo vai melhorar? Sim. Enfim, são situações que você começa a criar, né, e vai gerando uma proximidade com o cliente, vai colocando o cliente num primeiro plano, né? E você vai desenvolvendo esse mindset até que ele se torne perene, Sim. cultural, até que ele fique introjetado na cultura da empresa, né? Então, e assim eu tenho várias outras estratégias que eu gosto de sugerir Legal. para as empresas e para os negócios para ajudar a construir esse mindset. Então, o primeiro passo é igual você querer comprar uma tecnologia para desenvolver um processo dentro da sua empresa que ainda não existe. É o caminho inverso. Primeiro Sim. você implanta o processo, você cria a cultura do processo, depois você vem com a tecnologia para dar o suporte para o processo. É a mesma Isso. coisa. De nada Sim. adianta você contratar uma consultoria para desenvolver estratégias de monitoramento de clientes, de relação com o cliente, se você não tiver uma cultura customer-centric. Se você não tiver a cultura ali dentro do negócio de todo mundo preocupado com o cliente. Então, o primeiro passo é realmente criar essas estratégias para fomentar essa cultura dentro da organização. Aí sim, Sim. você vem com a parte da profissionalização desse processo, né? Que são estratégias, tecnologias, indicadores, enfim, para Sim, sim. poder fazer a gestão e monitoramento desse negócio. Agora, Legal. para manter isso sustentável e perene, você tem que criar a cultura. Se você não desenvolver a cultura no seu negócio, não adianta uma pessoa, um indivíduo, uma ação isolada, você não Querer vai fazer com conseguir que isso prosperar. aconteça. Né? Então, e outra estratégia que eu acho muito legal também é estimular as pessoas nas reuniões a contarem casos de experiências incríveis dos clientes na relação com os negócios. Legal. E quando não vier nenhuma, quando ninguém tiver nenhuma história para contar, você pode aproveitar e estimulá-los a criar a primeira história. Ou seja, Perfeito. e incentivar. Olha, quem trouxer a primeira história, nós vamos votar aqui e a melhor história vai ganhar um fim de semana, não sei aonde. Enfim, você vai começar a criar essa cultura, criar esse mindset na relação com o cliente. Assim você vai Sensacional. conseguir realmente se diferenciar do mercado. E você sabe, Ale, o pessoal está escrevendo aqui, eu estou lendo aqui, está super bacana, né? A Hakani já fez aqui que ela realmente percebeu e viveu isso e que o resultado acontece, né? Ela colocou duas frases aqui muito interessantes, né? A, a Ju Mesquita está querendo trazer, né?
Por isso que eu quero trazer o cliente para a concepção dos meus negócios. Então, é importante que você insira o teu cliente dentro do teu dia a dia, do teu processo, de como isso funciona, né? Então, deixar para cada colaborador a importância do papel da cadeira no atendimento. Então, é exatamente isso. Você precisa trazer isso como uma prática constante Constante. dentro, né? É fundamental. A Hakarin já diz que trabalha, ela é servidora pública, né? Então, o foco no contribuinte, quer dizer, que é cliente mais importante do que o contribuinte, né? Então, isso realmente é fundamental que nós possamos trazer. E você poder contar histórias de sucesso, histórias felizes dentro dos teus clientes, isso realmente vai de acordo muito a você conseguir buscar a trajetória de sucesso. Mas eu quero chamar a atenção, que eu acho que assim, a gente pensa muito assim nesse sucesso, né? Mas você colocou já, eu quero botar foco naquele cliente que você perdeu, aquele cliente que foi embora. Então, eu acho que uma das experiências mais incríveis é você poder conversar com esse cliente e poder perguntar para ele, mas escuta, o que nós fizemos de errado que você nos deixou? E aí você vai ver coisas extraordinárias que você acha que está tudo bem, que está tudo certo, e ali estão talvez as grandes histórias, e se você conseguir recuperar um cliente desse, então, essa vai ser talvez a história mais maravilhosa para que você possa contar. Você tem alguma história legal para contar para a gente, assim, de algum caso de reversão daquele cliente que foi embora e de alguma maneira você conseguiu trazê-lo, que os seus clientes Olha, fizeram isso? eu vou contar um caso pessoal. Legal. Eu sou um fã da Nespresso, e eu tinha uma maquininha da Nespresso que estragou em um determinado momento. Era aquele aerotino com Sei. que bate o leite, né? Então tem uma molinha que fica no fundo do copo, a minha enferrujou. Aí eu liguei para Nespresso e a moça falou assim para mim: olha, às vezes essa pecinha enferruja mesmo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar uma nova pecinha sem nenhum custo para que o senhor possa continuar usando o nosso produto. Eu falei, puxa, eu liguei para comprar, para saber onde vendia e ela me ofereceu uma. E ela Legal. falou o seguinte: mas como a gente já sabe que isso pode acontecer de novo, eu vou te mandar duas. Nossa. Então o senhor guarda uma sobressalente, provavelmente o custo ali é irrisório, porque eu compro café e Sim, tomo café Nespresso todos os dias praticamente. Eu vou sim. te mandar duas. Então você, se a Põe próxima um. enferrujar, você já tem uma outra e você não vai ficar sem o seu aerotino aí na sua Sensacional. casa. Eu falei, pô, que fantástico isso, né? Que Uma fantástico. outra, uma outra experiência que eu tive também com a Nespresso, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito incomodado com as cápsulas de alumínio. Porque eu comecei a gerar muito lixo ali, e eu falei, cara, Sim. pô, como é que eu vou descartar isso? Aqui na minha região não tem coleta seletiva, eu não sei para onde que eu mando isso. Aí a Nespresso criou um processo que ela te entrega uma sacolinha, você vai acumulando ali na sacolinha e quando você for no shopping, você vai lá e entrega. Mas isso também me gera um certo incômodo, porque eu hoje priorizo comprar pela internet, eu não quero ficar me deslocando, especialmente nesse momento de pandemia, eu Sim, quero sim. ficar o mais isolado possível, né? Então, aconteceu da minha máquina quebrar de novo, aí a máquina Nespresso e eu ligar para eles e ela disse o seguinte: olha, a sua máquina ela saiu de linha, não temos mais conserto para sua máquina. Por causa disso, eu vou te dar um voucher de R$ 250 que o senhor pode trocar por uma máquina que é esse preço, sem nenhum custo, ela vai chegar na sua casa, Legal. ou então você pode usar esse voucher para comprar uma máquina melhor e tal, e comprar. E aí, ela resolveu perguntar como estava sendo a minha experiência. E eu falei isso para ela: olha, eu venho pensando em trocar a Nespresso, porque me incomoda muito esse processo do descarte da cápsula.
E é algo que está sempre martelando na minha cabeça. A qualquer momento eu vou desistir de vocês por causa disso, né? E aí ela veio me contar um projeto social que eles fazem a partir da receita que é gerada do reaproveitamento das cápsulas. E mais uma vez eu falei, puxa vida, tem um projeto enorme por trás disso que ajuda um bocado de gente. Então, ao resolver esse problema, eu vou estar ajudando comunidades espalhadas pelo mundo que precisam desse apoio e dessa ajuda. Então, com a Nespresso, especialmente, eu já tive essas duas situações que me deixaram assim em êxtase. Então, eu sempre recomendo a Nespresso. Eu fui para Taiwan há 2 anos atrás, cheguei lá no shopping lá e tinha uma lojinha da Nespresso. Fui atendido como se estivesse aqui no Brasil, quando eu mostrei a minha carteirinha, me serviram um café especial lá de Taiwan, enfim. Então, a experiência de consumo que eu tive com a Nespresso e com essas situações que me geraram desconforto foi impressionante. Os caras deram a volta por cima. E ainda tive, quando chegou a máquina nova, eu pedi 220, chegou 110 e eu só descobri na hora que eu fui ligar na tomada. E quando eu liguei para o atendimento, ela falou, não se preocupe, vamos resolver isso imediatamente. O senhor separe a máquina e tudo que o senhor ainda tiver, porque eu tinha jogado a caixa fora, nós estamos enviando uma nova máquina para o senhor. Em 3 dias, eles recolheram a máquina velha e trouxeram uma nova máquina para mim. Então, assim, é customer centric total. Os caras têm um foco 100% no cliente. Né? Então, foram experiências incríveis que eu tive com essa empresa, que é realmente um case mundial. E olha só, ela vende café, uma commodity. Vende café. Mas por que ela é destaque? Por que ela consegue prosperar tanto? Porque ela entende que o cliente está em primeiro lugar. A razão dela existir é o cliente. Agora eu vou fazer assim, um contraponto bem bacana, que é convidar todos nós aqui, todos vocês que estão aqui, olharem para o teu relacionamento pessoal, com o teu cônjuge, e pensa o que você vai oferecer para ele ou para ela, para deixá-lo absolutamente encantado. Qual é a prática? Qual é a ação? Qual é o pequeno detalhe? Qual é aquela coisa simples? Qual que é o básico que você pode fazer? E aí vou convidar vocês aqui a escreverem isso. Olha, puxa, se eu podia fazer isso aqui que seria legal, eu podia fazer aquilo que seria extraordinário. Há quanto tempo que eu não faço? A última vez que eu fiz isso com ele ou com ela. Né? Porque quando a gente para pensar, para analisar isso, o relacionamento nosso na prosperidade eu divido em 2 grandes grupos que eu chamo de relacionamentos familiares e relacionamentos profissionais. A hora que você começa a perceber que isso está fluindo bem na tua vida, a tua prosperidade amplia de uma maneira extraordinária. Então, o fato de você cuidar bem da tua esposa, cuidar bem do seu marido, ter essa constante preocupação, faz com que isso se manifeste em outras áreas, faz com que você produza uma harmonização em volta de você, que tudo funciona melhor. Então você vai percebendo outras coisas que estão aqui. A Ju Mesquita colocou assim, vixe! Então, assim, tudo bem, ninguém vai escrever, vou entender que está todo mundo tratando super bem o seu cliente, que não tem reclamação, que está tudo certo. Então, façam esse exercício, porque a prosperidade ela flui a partir disso. E eu convido vocês, todos que estão aqui, a participarem da Semana da Prosperidade, que vai acontecer terça, quarta e quinta da semana que vem, onde nós vamos trabalhar esses conceitos e essa questão do cliente é abordada numa perspectiva muito semelhante à que está aqui, para que você possa compreender como essa conexão vai se dar na sua prosperidade. Aqui a Raquel Ninja colocou aqui, eu poderia fazer um café da manhã, só que eu ganho... eu ganho nunca... Olha só! Então, olha só, você está sendo muito bem atendido. Então, você precisa talvez usar uma outra área aí para poder recompensar, para poder retribuir
o que você está recebendo, Mas, né? Stanley, pegando aquilo que eu falei, os 4 passos, acho que o primeiro passo é abraçar o seu parceiro, a sua parceira, ou, enfim, as pessoas com as quais você se relaciona. E abraçar no sentido de ouvir, de compartilhar, de apoiar. Aliás, ouvir talvez seja o mais importante. Acho que o mais difícil nessas relações contínuas, perenes, é ouvir, né? A gente tende a ficar egoísta com o passar do tempo, né? E deixar o outro de lado. Então, eu acho que o mais difícil e o mais importante é estar atento, ouvir sempre. ah, e, óbvio, uma via de mão dupla. O importante é que ambos tenham esse mesmo pensamento. Com certeza, se você conseguir criar essa áurea altruísta ao redor dos seus relacionamentos e empática, né? De um conseguir se colocar no lugar do outro, de um conseguir ouvir o outro da melhor forma possível, isso vai fazer a diferença em qualquer relacionamento. Sim, com certeza. Então, essa perspectiva de você ouvir já está na nossa anatomia, né? Por isso nós temos duas orelhas e uma boca, né? Ouvir muito É isso mais aí. do que falar, né? Então já É já isso está o aí. nosso instrumento aqui foi projetado de forma divina aí para nos preparar sempre para isso. Então, Ale, assim, até eu me surpreendi que eu olhei um pouco tempo atrás o relógio, fazia uma meia hora, agora já deu 50. Eu tô surpreso aqui, que eu nem eu mesmo vi o tempo passar. Já vai estar Já está aí. dando. Nossa, muito bacana. Já estamos aqui em 50 quase 52 minutos. Eu queria então te convidar a você deixar aqui uma mensagem final, porque quase você deixou aqui, mas eu quero reforçar assim, puxa, deixa uma coisa mais bacana aqui para nós ainda, melhor ainda para nós. Conta aí, O, Ale. o Stanley, eu acho que mais do que uma mensagem, eu quero deixar um agradecimento a você, em especial, por ter me convidado, mas também por ser essa pessoa incrível que você é, uma referência para muita gente. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu comecei a fazer as minhas lives aqui, conversar com as pessoas, porque eu pensei, eu preciso me conectar com os meus clientes. Meus clientes precisam saber que eu não vou parar, que eu vou continuar, né? Sim, sim. E uma das primeiras pessoas que eu convidei e que me veio à mente foi você, e você prontamente aceitou, e nós fizemos uma live maravilhosa. Então, Sim. assim, o sentimento que eu tenho e que a gente tem que ter sempre pelas pessoas é de gratidão. Se você for grato às pessoas, às situações, às relações, você vai ser uma pessoa próspera. Isso vai sempre voltar para você. É o que você citou no começo da nossa live, né? Sim. Parafraseando aí em Ford. Então, essa é a mensagem, cara. Eu tenho muita gratidão por você ser essa pessoa que você é, inspiradora, né? É uma inspiração para mim em muitos momentos, e é assim que a gente tem que se posicionar em todos os nossos relacionamentos, sendo grato a tudo Sendo e a grato. todos. E a mola propulsora, né, a gratidão é o instrumento mais poderoso da prosperidade quando ele é usado de forma adequada, quando ele é usado dentro de uma estrutura que vai permitir exatamente que você possa fluir. Então, essa gratidão que você tem por mim, eu tenho por você também de uma forma extraordinária, de tudo que a gente já passou junto, de tudo que nós já brincamos e sofremos, né, juntos, e é extraordinário receber você aqui. Para mim foi muito bacana, com esse conteúdo extraordinário, né? Então, também quero te agradecer a todos que estão aqui, em pleno domingo, né, ouvindo, se desenvolvendo, crescendo aqui conosco. Então, pessoal, quero desejar uma boa noite. Ale, muito obrigado pela tua presença. Convido todos a seguirem o Ale, verem tudo que ele tem feito. Quem está aqui também está me conhecendo, vem, siga, participe das nossas meditações. Amanhã, às 7h10, temos a meditação. Esse é um projeto que eu faço, que no meio dessa pandemia maluca, a primeira coisa que eu fiz foi trazer a meditação, que é uma prática que me dá muita calma. E estou num Aliás, projeto de... que astral a meditação de hoje, hein? Eu acompanhei um Foi pedaço demais, dela. né?
Pô, você estava num lugar maravilhoso. Maravilhoso, estava no alto de uma pedra, olha, sensacional. Quem olha aí na história foi, putz, foi mágico. Hoje realmente foi Bem muito legal. mágico. Então, eu convido você a participar da meditação, porque tudo vem dessa harmonia. Quando você produz essa harmonia que começa na meditação no teu cérebro, você faz esse sincronismo e tudo começa a fluir, tudo começa a casar, tudo começa a acontecer. Então, um beijo a todos, um grande abraço. Ale, mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos numa próxima oportunidade aqui para trabalharmos cada vez mais profundamente e cuidarmos do nosso cliente. Uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã às 7h10. E amanhã a última live do Prosperando, dessa sequência. Nós vamos fechar, porque temos Semana da Prosperidade, muitas atividades. E aí retomamos depois, brevemente, mais uma sequência de... Eu achei sensacional. As pessoas que vieram aqui foram mágicas, extraordinárias. Eu vou fazer mais, porque foi muito bacana. Um beijo Conte grande a comigo. todos. Grande Tudo de bom, bom abraço. domingo. Tchau, pessoal. Muito obrigado.